Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, iniciando aqui final de semana, sábado, dia 13 de abril, o sexto dia dessa semana, né? Nós temos hoje e amanhã, sábado e domingo, para finalizarmos aqui a semana 16. E nós vamos seguir, né? Estamos dentro do livro de 1 Samuel, a gente já está dentro, inclusive, dos Salmos também, porque agora a gente começa a intercalar salmos com os textos, porque Davi já está escrevendo os seus salmos, as suas orações, né? Ali através do livro de Salmos, então a gente vai ter esses salmos intercalando as leituras de agora em diante. Desde ontem a gente começou isso, né? Então vamos lá? Então hoje a gente vai ler 1 Samuel 21, 22, 23 e 24. E amanhã, domingo, a gente vai ler alguns salmos, acho que são 5 salmos amanhã. Devem ser salmos pequenos, então a gente vai estar lendo 5 salmos amanhã, tá bom? Então, 1 Samuel, hoje, capítulo 21, diz assim: Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: Por que você está sozinho? Ninguém veio com você? E respondeu Davi: O rei me encarregou de uma certa missão e me disse: Ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora, então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. E o sacerdote, contudo, respondeu a Davi: Não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiverem relações com mulheres, recentemente podem comê-lo. E Davi respondeu: Certamente que não, pois esse é o nosso costume, sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns. Quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. E Davi perguntou a Aimeleque: Você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. E o sacerdote respondeu: A espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse: Não há outra melhor. Dê-me essa espada. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Ax, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Ax lhe disseram: Não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantava em suas danças? Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Ax, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco enquanto esteve com eles. Agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Ax disse a seus conselheiros: Vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Então, capítulo 21 fala dessa chegada de Davi com os seus soldados ali fugindo de Saul, né? Que na verdade nem eram bem soldados, eram pessoas que estavam acompanhando Davi nessa viagem. E eles estão com muita fome. E o único lugar que eles encontram abrigo nesse momento é junto ao sacerdote Aimeleque, né? Ali nessa cidade onde eles estão, em Nobe. E ele pede pão para comer. E o sacerdote também não tem outra coisa a não ser os pães da presença, os pães que eram colocados em cima da mesa, no lugar santo do tabernáculo. E esse é o único pão que ele tem para servir para Davi e para os seus homens. E eles comem esse pão da presença. Há um princípio judeu que eu quero deixar aqui registrado para vocês, que a maioria dos rabinos, quando vão ensinar sobre isso, quando vão falar sobre esse texto, eles citam essa questão. Deus sempre tem como prioridade a vida do ser humano, né? Então, se for para alguém morrer, com certeza Deus jamais se importaria de servir qualquer coisa consagrada para que um ser humano não morresse. Então, seja ele quem fosse.
Imagina Davi e seus homens naquele momento fugindo, né, da injustiça de Saul. Por isso Deus não traz nenhum tipo de condenação para Davi comendo os pães da presença. E por isso que nos evangelhos depois esse texto também vai ser citado, porque é a vida do ser humano que estava em risco, risco de passar fome, risco de morrer de fome. Então Deus jamais vai se importar em servir, né, o alimento consagrado a esse tipo de pessoa. Mais importante é a vida do que os rituais. Capítulo 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim Davi os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: Não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com uma lança na mão debaixo da tamargueira na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. E ele lhes disse: Ouçam, homens de Benjamim. Será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: Vi o filho de Jessé chegar em Nobe e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram sacerdotes em Nobe, e todos foram falar com o rei. E Saul disse: Ouça agora, filho de Aitube. E ele respondeu: Sim, meu senhor. E Saul lhe disse: Por que vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Jessé? Por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele, para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada, como ele está fazendo? Aimeleque respondeu ao rei: Quem entre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, disse: Com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: Matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Saibam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: Mate os sacerdotes, e ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnicas de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nobe, a cidade dos sacerdotes: homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Naquele dia, quando Edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha, mas você estará a salvo comigo. Capítulo 22 fala desse incidente, dessa trágica matança que Saul faz por pura inveja, puro orgulho, né? Puro desrespeito às coisas que estavam acontecendo naquele momento em Israel. E ele, por vingança,
por medo do que estava por vir no seu reino contra a sua pessoa, contra a sua família, ele mata todos esses sacerdotes e a cidade inteira de Nob, que era uma cidade de sacerdotes, de levitas, né? E houve essa trágica matança nesse momento, e Davi sabe que a culpa foi dele, né? Ele teve esse descuido de não fazer as coisas da melhor forma possível, né? E o Senhor então permite essa matança por parte de Saul dos sacerdotes ali de Nob. Capítulo 23. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? E o Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os sacerdotes de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme o teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. E Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu serei o seu segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina de Áquila, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vai quando quiseres e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saul respondeu: o Senhor os abençoe por ter compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com as informações exatas. Então irei com vocês. E se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zif antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Depois, Saul e seus soldados saíram e começaram a busca, e ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Selá Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. Capítulo 23 fala dessa libertação que Davi faz com o povo da cidade de Keila.
e como essa perseguição de Saul atrás dele permanece e vai só se intensificando, né? Alguns estão a favor de Saul e dão informações, outros ajudam Davi, e o Senhor vai dando então estratégias para Davi continuar fugindo, e Saul cada dia mais se aproximando, né, de tentar pegar Davi de alguma maneira. Mas isso tudo reflete, né, na perseguição que o próprio Deus deixa Saul fazer até em Davi, né, para que ele seja treinado em estar preparado contra os seus maiores inimigos, que é o seu próprio povo, né, que são os da sua própria casa. Davi está sendo treinado a fugir dos seus próprios irmãos, a saber ter estratégias contra os seus próprios irmãos, a não infringir vingança contra os seus próprios irmãos judeus, né? Então é disso que esses textos vão falando para nós, vão mostrando, né, as maneiras com que Deus vai tratando Davi durante esse período de grande perseguição de Saul contra ele. Capítulo 24, para a gente finalizar nossa leitura de hoje. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Engedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. E eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul, e então disse aos seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra e depois disse: Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-te mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor te entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu te matasse, mas eu te poupei, pois disse: Não erguerei a mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço do teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora estende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tem feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente. Que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: É você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe o mal, o Senhor o recompense com o bem pelo modo com que você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será o rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Capítulo 24, então, é esse episódio, né, em que realmente Davi entende que Saul não é o seu inimigo. Davi entende, durante todo o tempo de perseguição de Saul, que está procurando matá-lo, Davi entende que Saul não é o seu inimigo. Os inimigos de Deus são todos aqueles que desobedecem a Deus,
são principados e potestades, são demônios, são esses os inimigos de Deus. E é contra esses que tanto Davi quanto Israel deveria lutar, e é contra esses que nós devemos lutar. Então, ter esse entendimento na nossa cabeça de que o nosso irmão, de que a pessoa que está do nosso lado não é o nosso inimigo, não é, nós estamos lutando nesta terra contra inimigos espirituais, né? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. São versículos tão fáceis da gente decorar, né? E por que a gente tem dúvida do que eles estão dizendo, né? Então a nossa luta não é contra o nosso marido, o nosso filho, o nosso irmão, a nossa irmã, o irmão da igreja, contra o nosso tio, a nossa tia, o nosso primo, a nossa prima, o nosso patrão, o nosso encarregado, o nosso amigo de trabalho. Não! Nós precisamos, como cristãos, entender contra quem nós estamos lutando e lutar com armas espirituais, né? Isso é a melhor forma de nós vencermos essas batalhas no nosso dia a dia. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo final de semana para todos. Ótimo sábado aí para vocês. Aproveitem para descansar, para ter tempo com o Senhor e com a família. Eu não canso de repetir isso porque nós precisamos ter esse tempo de comunhão com aqueles que nós amamos, com as pessoas que estão mais próximas de nós, que é a nossa família, para que assim a gente vá realmente desfrutando do descanso que o Senhor propõe para nós, né, nos nossos finais de semana aí sem trabalhar. Tá bom? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês. E amanhã, domingo, se Deus quiser, a gente vai estar aqui para ler alguns salmos poderosos que Davi escreveu nesse período de perseguição de Saul contra ele. Amém? Deus abençoe.